entendermos os processos de Deus, entendermos nosso papel neste mundo, entendermos a missão que temos, ou seja, o nosso propósito. Como filhos de Deus, como pessoas que conheceram a Cristo e se submeteram a Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. A gente vê que muitas vezes o que Deus está fazendo é preparando a oferta, como foi com Estevão, e aí a gente entende a maneira de Deus operar, nos conduzindo a sermos imitadores de Cristo, sermos expressão da sua vontade neste mundo. Nós, como discípulos, precisamos entender que temos que negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo. Lá em Atos, no capítulo 6, versículo 9 até 11, diz assim: Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, ou seja, eles estavam discutindo com Estevão, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pegaram algumas pessoas para dizerem: Nós ouvimos este homem dizer blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Ou seja, Estevão estava numa discussão falando acerca da salvação, acerca do Messias, acerca do reino de Deus. E ele sobrepunha em todos em sabedoria. Mas o aspecto é isso, ou seja, era a argumentação dele, a capacidade dele de argumentar e contra-argumentar? Não, não era este aspecto. O Espírito dava-lhe sabedoria para falar. Alguns converteram? Provavelmente tudo isso levou à conversão de alguns. Mas que é importante entendermos? Os passos que estavam conduzindo Estevão a ser oferta. Eles arrumaram algumas pessoas para mentir acerca. E aonde Estevão foi levado? Diante do Sinédrio. O que culminou com isto? Nós já sabemos, a sua morte. E o que levou isto? Quem estava próximo? Paulo. E o que levou à conversão de Paulo? Então, todo este processo é o que a gente precisa compreender, que nem sempre, ou seja, Deus não cuidou de Estevão? Não, muito pelo contrário. Deus preservou Estevão? A gente vê claramente que não. Por quê? Porque ele foi um dos instrumentos, ou seja, no processo de Deus, que levou Paulo à conversão. E a gente precisa entender que muitas vezes nós queremos nos preservar, nos salvar. Quando nós fazemos isso? Quando nós não entendemos os processos de Deus. Cristo veio para ser oferta. Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, para que nós pudéssemos conhecer o Pai, compreender a sua vontade, ou seja, termos o nosso entendimento iluminado e assim pudéssemos servir a Deus. A gente precisa entender essas coisas. Somos instrumento de Deus. Somos o povo de Deus. E nós, como imitadores de Cristo, podemos ser a oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer a Deus. Por isso, preparando a oferta, muitas vezes é o que nós estamos envolvidos. E o que a gente precisa entender é que isto pode culminar, inclusive, na nossa partida, ou seja, irmos para a nossa pátria verdadeira. O que a gente precisa entender? Que a gente tem que ser como Cristo neste mundo. Sermos oferta. Estevão foi, e ele fez isso de maneira que pessoas pudessem conhecer a Deus. E todo o propósito da nossa vida é isso, levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Que a gente possa entender isso, que a razão do nosso viver, o propósito, é levar as pessoas a conhecerem ao nosso Deus, sendo imitadores de Cristo, ensinando as pessoas a viverem como Cristo. É disto que trata o reino de Deus, é disto que trata a vontade de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa entender, crescer, amadurecer e compreender a vontade do Pai.
Graça e paz sobre a tua vida. Amém.